A obesidade é uma pandemia mundial e afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo atualmente. Além disso, os mecanismos de fome e de saciedade na obesidade estão comprometidos, mas a obesidade, eles não conseguem agir adequadamente, então não conseguem regular fome e saciedade. Então o corpo acaba produzindo mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso gera aumento da produção de gordura, aumenta o risco de câncer, prejudica a nossa microbiota e a nossa barreira intestinal. Se a gente perde massa muscular, a gente não consegue oxidar a gordura e acaba atrapalhando o nosso sistema imune, mas os dados importam. E uma perda maior ou igual a 15% do peso corporal total faz remissão do diabetes. Aumento do peso na balança do IMC, da circunferência abdominal, da circunferência do pescoço, resistência insulínica, aumento da fome e se sentir insaciado o tempo inteiro. Isso pode ser sinais que você está tendo doença, obesidade, que é uma doença crônica, progressiva e recidivante e afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo atualmente. Ela está associada com mais de 200 tipos de doenças diferentes e 13 tipos de câncer e está ocupando o 4º lugar nas causas gerais de mortalidade. O diagnóstico é feito basicamente através do índice de massa corporal, que é o IMC, que divide o peso sobre a altura ao quadrado. E acima de 25 já pode indicar um sobrepeso e acima de 30 algum grau de obesidade. Hoje em dia existem outros exames para a gente avaliar essa composição corporal mais adequadamente. Um exemplo disso é a bioimpedância, que não tem limite de vezes para fazer durante o ano e a gente consegue ter um acompanhamento contínuo desse paciente. Além disso, os mecanismos de fome e de saciedade na obesidade estão comprometidos. Então a gente pode comer normalmente por fome ou por prazer, mas pela inflamação crônica e por algumas alterações que eu vou explicar, o indivíduo não consegue controlar esses mecanismos de fome e de saciedade. O primeiro deles é uma resistência à leptina. A leptina é um hormônio produzido pelas nossas células de gordura que se chamam adipócitos, mas a obesidade, eles não conseguem agir adequadamente, então não conseguem regular fome e saciedade. O segundo mecanismo é uma desregulação do sistema endocannabinoide, que também é responsável pelo controle da fome e da saciedade. O terceiro deles é um desequilíbrio do sistema hipotálamo-hipófise adrenal. Então o corpo acaba produzindo mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso gera aumento da produção de gordura e também gera aumento da inflamação nesses pacientes. O quarto é o desequilíbrio da produção hormonal de neurotransmissores. Então, se o organismo não está absorvendo bem os micronutrientes, não vai produzir dopamina, serotonina e GABA. E a serotonina, por exemplo, se ela está baixa e não está sendo produzida, vai gerar mais vontade de comer carboidratos. E, por fim, a inflamação crônica gera muita alteração no nosso corpo, aumenta o risco de câncer, prejudica a nossa microbiota e a nossa barreira intestinal. Então, se a barreira intestinal não está funcionando, as microtoxinas e as toxinas vão ser liberadas na nossa corrente sanguínea e vai gerar sintomas como ansiedade, depressão, irritabilidade, não vai produzir os neurotransmissores e também vai prejudicar o eixo intestino-cérebro, interferindo nessas doenças que eu já comentei, na insônia e também na irritabilidade e depressão. Mas um ponto importante é que a gente deve perder gordura e não músculo. Então o músculo, ele tem milhares de mitocôndrias dentro dele que fazem a oxidação de gordura. Se a gente perde massa muscular, a gente não consegue oxidar a gordura e acaba atrapalhando o nosso sistema imune e o nosso metabolismo. Por isso que é importante acompanhamento multidisciplinar. Mas os dados importam. E se a gente perde 5% do nosso peso corporal total na obesidade, já faz controle da pressão arterial e da hiperglicemia. Uma perda de 10% controla diabetes e diminui risco cardiovascular. E uma perda maior ou igual a 15% do peso corporal total faz remissão do diabetes e diminui mortalidade por risco cardiovascular. Falando nessa parte cardiovascular, se você trata a obesidade, você diminui a mortalidade em 20%. E para tratar, nós temos 3 pilares principais. A mudança do estilo de vida, que envolve uma atividade física regular, com pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica por semana e pelo menos 2 a 3 treinos de exercício resistido. Além disso, é importante contar o número de passos durante o dia e ter um dia a dia mais movimentado possível. Uma alimentação balanceada, uma suplementação adequada, um sono reparador e cuidar da nossa saúde mental e espiritual.
O segundo passo do tratamento é o tratamento medicamentoso. Então, hoje em dia temos drogas novas que fazem você perder de 17% pelo menos do peso corporal total, que são os análogos do GLP-1. Também tem a tirzepatida, tem o Contrave, tem sibutramina, topiramato, tem uma gama gigante de medicamentos que a gente pode escolher. E por fim, a cirurgia bariátrica, que ela é mais indicada em pacientes que já tentaram perda de peso através de mudança de estilo de vida e tratamento medicamentoso e não obtiveram sucesso. Então, a obesidade é uma pandemia mundial atualmente e ela deve ser tratada de uma forma adequada. Então, a obesidade tem tratamento e você precisa de um acompanhamento multidisciplinar adequado.